Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Justo, está começando mais um episódio. Galera, hoje nosso convidado especial será o informativo número 1141 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 21 de junho de 2024. Galera, antes de começarmos, vamos para os nossos avisos da paróquia, que é deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar um comentário aí pra gente no YouTube, Spotify, com críticas e sugestões, nem que sejam com emoji. E pessoal, também não se esqueçam de comprar o nosso curso de Direito Processual Civil em Alta Performance, curso de Humanística, os dois com o professor, mestre, doutor e juiz de Direito Marcelo Fortuna. E que vocês estão vendo aí na tela e na descrição do vídeo, o cupom de desconto de 30%. Galera, sem mais delongas, vamos lá. Informativo número 1141 do Supremo Tribunal Federal. Direito Administrativo. Resumo. Encontram-se presentes os requisitos para concessão de medida cautelar, pois 1. A plausibilidade jurídica no que se refere à alegação de que, mesmo que sopesados os avanços já alcançados pela ação afirmativa de cotas raciais instituída pela Lei nº 12.990 de 2014, remanesce a necessidade da continuidade da política para que haja efetiva inclusão social almejada. E 2. Há perigo de demora na prestação jurisdicional, consubstanciado na data de encerramento do período de vigência legal, 10 de junho de 2024, o que pode gerar grave insegurança jurídica para os concursos em andamento ou finalizados recentemente. Processo ADI número 7.654 do Distrito Federal, julgado em 14 de junho de 2024. Inteiro teor. A Lei número 12.990 de 2014 previu a duração da reserva de vagas em concursos públicos federais para pessoas negras por 10 anos. Ocorre que essa temporalidade teve por finalidade a criação de um marco temporal para avaliar a eficácia da ação afirmativa, possibilitar seu realinhamento e programar o seu termo final, caso atingidos os seus objetivos. O fim da vigência da ação afirmativa sem a devida avaliação de seu impacto e eficácia na redução das desigualdades raciais, das consequências de sua descontinuidade e dos resultados já alcançados, além de contrariar os objetivos da própria lei, considerada a intenção do legislador ao elaborá-la, afronta as regras da Constituição Federal que visam erradicar as desigualdades sociais e construir uma sociedade justa e solidária, livre de preconceitos de raça, cor e outras formas de discriminação. Nesse contexto, as cotas deverão continuar sendo observadas até que se conclua o processo legislativo de competência do Congresso Nacional, na análise do projeto de lei número 1958 de 2021 e, posteriormente, do Poder Executivo. Após essa conclusão, prevalecerá a nova deliberação do Poder Legislativo, de modo que o conteúdo da presente decisão cautelar poderá ser reavaliado. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, referendou a medida cautelar anteriormente concedida que deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 6º da Lei nº 12.990 de 2014, a fim de que o prazo nele constante seja entendido como marco temporal para avaliação da eficácia da ação afirmativa, determinação de prorrogação e ou realinhamento e, caso atingido o objetivo da política, previsão de medidas para o seu encerramento, ficando afastada a interpretação que extinga abruptamente as cotas raciais. Direito Administrativo, Direito Constitucional. Resumo. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice oficial da inflação, IPCA, deve ser a referência mínima para a correção dos saldos dos depósitos realizados nas contas a ele vinculadas, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador. Constituição Federal de 1988, artigos 5º, inciso 22 e inciso 23 e artigo 170, inciso 3. ADI número 5.090 do Distrito Federal, julgada em 12 de junho de 2024. Inteiro teor. O FGTS é um amparo ao trabalhador na hipótese de dispensa arbitrária e que possibilita também o crédito para o financiamento da casa própria aos menos favorecidos.
o rendimento do FGTS ser mais oneroso do que o legalmente previsto, ensejaria restrições ao crédito para o financiamento imobiliário em desfavor dos mais carentes, tendo em vista o custo financeiro. Nesse contexto, há limitações para a atuação do Poder Judiciário, pois a intervenção pública no domínio econômico é excepcional, em respeito ao primado da livre iniciativa, ao zelo com responsabilidade fiscal e à consequente mitigação de novas despesas obrigatórias. Outro fator a ser ponderado é a busca da previsibilidade da segurança jurídica e calculabilidade. Por outro lado, deve-se prestigiar a autonomia privada coletiva, artigo 1990, Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso 26. Na espécie, houve um acordo firmado no dia 3 de abril de 2024 entre a Advocacia Geral da União e as 4 maiores centrais sindicais do país, no sentido de que, nos anos em que a forma legal de atualização for inferior ao IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo, órgão tripartite, formado por empresários, trabalhadores e o governo, determinar a forma de compensação. Essa medida, além de garantir o direito de propriedade do trabalhador, por permitir que a correção monetária acompanhe o aumento geral dos preços, protege os projetos sociais a serem realizados com o dinheiro do fundo, o qual não funciona apenas como uma poupança compulsória do trabalhador, mas também como um financiador da política habitacional, isto é, da aquisição da casa própria por pessoas de baixa renda e da realização de obras de saneamento básico e infraestrutura urbana. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para determinar 1. A remuneração das contas vinculadas na forma legal, TR mais 3% ao ano, mais distribuição dos resultados oferidos, em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação, IPCA, em todos os exercícios. E 2. Nos casos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, que caberá ao Conselho Curador do Fundo, artigo 3º da Lei nº 8.036 de 1990, definir a forma de compensação. Além disso, o Tribunal atribui efeitos ex nunc à decisão, para que seus efeitos ocorram a partir da publicação da ata do presente julgamento. Direito administrativo, direito constitucional. Resumo: é inconstitucional por criar sanção de caráter perpétuo, norma que, sem estipular prazo para o término da proibição, impede militares estaduais afastados pela prática de falta grave de prestarem concurso público para provimento de cargo, emprego ou função na administração pública, direta ou indireta local. Processo: ADI número 2893, Pernambuco, julgado em 14 de junho de 2024. Inteiro teor. A sanção de caráter perpétuo também é vedada na seara administrativa, pois, conforme a jurisprudência desta Corte, princípios e garantias penais, como o previsto no artigo 5º, inciso 47, a linha B da Constituição Federal de 1988, são transponíveis ao direito administrativo sancionador, com as necessárias adaptações. Nesse contexto, com o fim de impedir que policiais militares que praticaram faltas graves possam retornar ao serviço público rapidamente, repute-se necessária a fixação provisória do prazo de 5 anos até que outro, não menor do que esse, venha a ser definido por lei. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação. Nessa extensão, a julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Complementar nº 49 de 2003 do Estado de Pernambuco. Além disso, o tribunal determinou que a Assembleia Legislativa e o governador do Estado de Pernambuco sejam comunicados da presente decisão, a fim de que, se entenderem pertinente, deliberem sobre o prazo de proibição do retorno ao serviço público dos policiais militares afastados em razão do cometimento de falta grave, e que, até que eventualmente o façam, será adotado o prazo de 5 anos previsto no caput do artigo 137 da Lei 8.112 de 1990. Direito administrativo, direito constitucional. Resumo: é constitucional, por ser razoável e proporcional, o prazo de 25 anos, prorrogável por até 10 anos, para outorga particulares de concessão ou de permissão de serviços de obras públicas de portos secos. Todavia, esses períodos devem ser compreendidos como prazos máximos ou prazos limites, na medida em que é vedado ao legislador fixar uma duração contratual aplicável, de forma invariável e inflexível, a toda e qualquer concessão ou permissão. É inconstitucional
por ferir a regra da obrigatoriedade de prévia licitação, Constituição Federal de 1988, artigo 175, a prorrogação da vigência dos contratos de concessão ou de permissão dos portos secos, cujas outorgas iniciais não forem antecedidas de procedimento licitatório, ainda que a outorga inicial seja precedida de licitação, é inconstitucional a prorrogação direta e automática, por força de lei, da vigência dos contratos de concessão ou de permissão dos portos secos. Processo. ADI número 3.497 do Distrito Federal, julgado em 13 de junho de 2024. Inteiro teor. É constitucional, por ser razoável e proporcional, o prazo de 25 anos, prorrogável por até 10 anos, para a outorga a particulares de concessão ou de permissão dos serviços e das obras públicas de portos secos. Todavia, esses períodos devem ser compreendidos como prazos máximos ou prazos limites, na medida em que é vedado ao legislador fixar uma duração contratual aplicável, de forma invariável e inflexível a toda e qualquer concessão ou permissão. O lapso temporal do contrato deve possibilitar o equilíbrio entre os gastos e as receitas obtidas pela empresa prestadora de serviço público, na espécie, ou vulto dos investimentos a serem realizados e das outras condicionantes contratuais de caráter econômico-financeiro demandam um prazo mais dilatado para sua amortização. Ademais, os referidos prazos não destoam dos assinalados para a outorga de outros serviços públicos. Por outro lado, cabe ao administrador público definir, em cada situação concreta, o prazo de duração contratual e, se for o caso, o de sua prorrogação, os quais podem ser até mesmo inferiores aos previstos pelo Poder Legislativo. É inconstitucional por ferir a regra da obrigatoriedade de prévia licitação, artigo 175 da Constituição Federal de 1988, a prorrogação da vigência dos contratos de concessão ou de permissão dos portos secos, cujas outorgas iniciais não forem antecedidas de processo licitatório. Conforme a jurisprudência desta Corte, é vedada a possibilidade de manutenção de outorgas vencidas, precárias, com prazo indeterminado, ou pactuadas sem licitação sob a égide constitucional da Constituição Federal de 1988, sendo que eventual vício na contratação original também macula o prolongamento posterior da vigência. Ainda que a outorga inicial seja precedida de licitação, é inconstitucional a prorrogação direta e automática, por força de lei, da vigência dos contratos de concessão ou de permissão dos portos secos. A prorrogação se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, conforme juízo de conveniência e oportunidade, devendo estarem presentes os seguintes requisitos: 1. Lei que a autorize. 2. Interesse público na continuidade da avença, devidamente averiguado e justificado pelo gestor. 3. Anuência do contratado. E 4. Formalização em aditivo contratual. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para conferir a interpretação conforme os parágrafos 2º e 3º do artigo 1º da Lei 9.074 de 1995, acrescidos pelo artigo 26 da Lei nº 10.684 de 2003, para que, item 1, relativamente ao parágrafo 2º, a. O prazo de outorga e de sua eventual prorrogação seja entendido como prazo máximo ou o prazo limite, devendo o administrador público definir, em cada caso concreto, o prazo de duração contratual e, se for o caso, o de sua prorrogação, podendo esses prazos, inclusive, serem inferiores aos fixados pela norma. E somente sejam prorrogados os contratos de concessão ou permissão precedidos de licitação. E 2. Com relação ao parágrafo 3º, a linha A prorrogação não decorra direta e automaticamente da lei, devendo ser formalizada, em cada caso, mediante aditivo contratual, se subsistir interesse público na continuidade da avença, o que deve ser devidamente averiguado e justificado pelo administrador público. Item B. Eventual prorrogação observe o prazo máximo de prazo limite de 10 anos, podendo ser realizada, num caso concreto, por prazo menor, se assim entender conveniente e oportuno o administrador público, e se somente sejam prorrogados os contratos de concessão ou permissão precedidos de licitação e que, à época da edição da norma, ainda não se encontrem extintos nem vigorem por prazo indeterminado. O tribunal, também por maioria,
modulou os efeitos da decisão para permitir que o poder público promova, no prazo máximo de 24 meses contados da data da publicação da ata deste julgamento, as licitações de todas as concessões ou permissões cuja vigência esteja amparada nos dispositivos mencionados e que estejam em desacordo com a interpretação ora conferida, fim do qual os respectivos contratos ficarão extintos de pleno direito. Direito tributário, direito processual civil. Resumo. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador para a excepcional modulação dos efeitos da decisão que fixou a tese referente ao tema 985 da repercussão geral. É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, de modo que, anteriormente à data do seu julgamento, no ano de 2020, devem ser mantidos apenas os pagamentos já efetuados pelas empresas e não questionados judicialmente. Processo. Recurso extraordinário número 1.072.485 do Paraná, julgado em 12 de junho de 2024. Inteiro teor. A fixação da referida tese modificou a compreensão até então pacificada no âmbito do STJ, em entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Recurso especial número 1.230.957, relator ministro Mauro Campbell, bem como decorreu da atribuição de conotação constitucional à questão que anteriormente era considerada infraconstitucional pelo STF, ao fundamento de que a discussão envolvia interpretação de lei federal. Conforme a jurisprudência dessa Corte, a modulação dos efeitos da decisão é excepcional, devendo ser utilizada sobretudo diante da necessidade de resguardar a segurança jurídica, como na hipótese de alteração de jurisprudência, tanto no âmbito do STF quanto dos demais tribunais superiores. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc à decisão de mérito que apreciou o tema 985 da repercussão geral, vídeo informativo 993, a contar da data da publicação da ata de julgamento, 15 de setembro de 2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até esse dia, que não serão devolvidas pela União. Galera, chegamos ao final de mais um episódio, e se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe um comentário aí no YouTube, Spotify, com críticas, sugestões, nem que seja um emoji pra gente, galera, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais para esse mundão. Galera, e também não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo, o cupom de desconto dos nossos cursos, o código do cupom é PAISARET30. Os nossos cursos são de Direito Processual Civil, de Humanística e um e-book com os temas de repercussão geral do STF. Galera, é isso aí. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!